Neste modo, trataremos um pouco sobre o disco rígido, ou HD. Os HDs de notebooks têm o mesmo princípio de funcionamento dos HDs de desktop. A única diferença entre eles é os seus adaptações, ou seja, os seus tamanhos de um modo geral. Os HDs de notebooks giram em torno de 1.8 polegadas e, em alguns casos, também eles chegam até 2 polegadas. Os notebooks mais antigos tinham HDs com espessuras muito grossas. Ao longo do tempo, os HDs foram se tornando com maiores capacidades e mais rápidos, diminuindo a sua espessura e chegando mais ou menos ao tamanho que encontramos hoje em dia. Esse é o HD de 2,5 polegadas, com a mesma conexão padrão IDE que encontramos nos desktops. A única coisa é que, para que possamos ligar a um desktop, fazer qualquer tipo de reparo ou recuperação de dados, formatação física, formatação lógica ou qualquer tipo de instalação, é necessário que coloquemos um adaptador para que possamos colocar num desktop. Como todo disco rígido, ele requer cuidados, seguranças e armazenamento em um lugar adequado. A maioria dos HDs de notebook sofre muitos danos pelo notebook ser um equipamento portátil e de fácil transporte e o usuário, de um modo geral, não ser nem um pouco cuidadoso com o seu próprio produto. A maioria deles sofrem danos gravíssimos, como mídias que racham, bad blocks, enfim. Eles muitas vezes se danificam drasticamente mesmo devido às pancadas que o equipamento recebe no mau transporte feito pelo próprio usuário. A maioria dos defeitos a nível de software são os mesmos que nós encontramos no nosso dia a dia com os softwares dos desktops, como os vírus, spams, mais instalações do Windows, travamentos, enfim. Os mesmos problemas que encontramos nos desktops, encontramos também no notebook. Ressalto que é bom o técnico acostumar a ouvir a movimentação do ruído do motor dos HDs de notebook, pois muitas vezes os seus barulhos não são sequenciais. Se eu perceber que um HD não tem um ruído, ou uma movimentação da cabeça, ou um giro do próprio disco do motor não sequencial, um barulho constante, simboliza que este HD já está com seus dias contados. Os HDs de notebook, para que possamos ter um trabalho ideal, e muitas vezes fazemos formatação física, e eu garanto que muitas vezes resolve vários problemas, desde que os bad blocks no HD não sejam físicos, nós podemos estar de posse de determinados HDs que até a própria comunidade notebook fornece de boa qualidade. Mas o adaptador, de modo geral, encontrados no mercado mais em conta, são esses adaptadores em que a alimentação, porque esses HDs são apenas alimentados com 5 volts, a alimentação é um fio e o próprio conector de adaptador. Esse tipo de adaptador funciona muito bem, porém não tem uma grande durabilidade. Mas podemos ele adaptar num HD, tá? Esse tipo de configuração de pinagem é uma configuração de pinagem para IDE, sendo que a configuração de pinos maiores é o sinal de alimentação e controle. Os 4 pinos sinais, ou seja, os 2 pares separados, é o jampeamento. É onde eu jampeio o HD para master ou para escravo. Esses 2 pares de pinos separados aqui. Uma vez colocado esse adaptador, eu posso encaixar o cabo de IDE. O ideal é que faça essa colocação desse HD IDE numa porta secundária, para que eu não precise fazer nenhum jampeamento para a master, pois uma vez aberto os jumps laterais, esse HD automaticamente já está configurado para a master. Esse tipo de informação normalmente vem sempre exposto no corpo do HD, dizendo qual é a configuração necessária do jampeamento para que ele funcione como master ou como escravo. E desta maneira eu adapto um HD IDE de notebook num desktop e posso fazer com ele qualquer tipo de recuperação que normalmente eu faço para desktop, como colocar dados, fazer backup do meu cliente, fazer um tipo de recuperação ou alguma formatação física no desktop, pois é muito melhor fazer esse tipo de trabalho num desktop do que dentro de um notebook propriamente dito. Um segundo HD que existe em notebook são os HDs SATAs. Tá? Esses HDs SATAs
recebe esse mesmo tipo de conexão, que é a mesma conexão dos HDs SATAs de desktop, onde eu tenho um conector maior entre a alimentação e o conector menor é a comunicação do SATA, que é uma comunicação do protocolo USB. Sendo assim, eu posso colocar os mesmos cabos que eu ligo os cabos que eu ligo no desktop, eu posso colocá-lo no notebook. Sendo assim, adaptá-lo direto num desktop. O cabo de sinal e o cabo de alimentação. E assim eu posso ligar o HD direto no desktop, facilitando assim o meu uso, minha formatação, o meu teste de um modo geral. Existe uma terceira opção que raramente nós encontramos nos notebooks. Encontram alguns modelos como o da Sony e alguns modelos da Toshiba como a linha PortG. Esse tipo de HD é um HD de 1.8 polegadas ou às vezes 1.5 polegadas. São HDs bem pequenos, tá? Eles são a metade, são bem pequenos, bem portáteis, caros de um modo geral e de difícil facilidade de backup, pois não existe por enquanto nenhum adaptador para esse tipo de HD. A vantagem para nós técnicos é que dificilmente se encontra esses HDs e normalmente o cliente nem sempre coloca porque são HDs de um custo altíssimo. Notebook como equipamento de primeira linha tem um processo de instalação muito específico, como por exemplo, cada notebook, após ele ser vendido, ele acompanha-se um CD que chama de Quick Restore ou Restore. Esse CD faz toda a instalação do sistema operacional e alguns acessórios e programas de testes específicos daquele modelo e daquele fabricante. Esses CDs normalmente sempre acompanham a máquina quando ela é comprada nova. Ou, em alguns casos, como algumas máquinas novas, esses CDs não vêm mais de brinde, ou seja, o cliente é obrigado a criar um CD ou algum DVD na hora que ele recebe o equipamento para garantir uma futura instalação original, se caso ele precisar reinstalar o sistema operacional. Isso acontece com qualquer máquina que é classificada como equipamento de primeira linha ou de fabricante de boa qualidade e específico. Desta maneira, encerramos nosso módulo de HD. Maiores informações, consulte a nossa apostila. Obrigado.